Quem não crê está condenado, mas quem crê está salvo. Crê na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o acesso para herdar o reino de Deus. O reino de Deus é a recompensa dos filhos de Deus, de cristão. Mas vai depender das tuas escolhas. Vai depender do que você escolher. Se você escolher esse reino, vai ter. Mas se você não escolher, não vai ter. O reino de Deus é uma prioridade. Mas hoje em dia as pessoas têm priorizado mais as suas coisas do que o reino de Deus. Hoje em dia as suas coisas ficaram em primeiro lugar, trocaram a ordem. Cristo está a dizer, em primeiro lugar. Eu sei que tu tens prioridade, tudo bem. Mas diante das tuas prioridades, coloca em ordem que em primeiro lugar é o reino de Deus. Depois é que vem as suas prioridades. Não está negligenciando as tuas prioridades, não está falando que não, para com prioridade, não. Só está mostrando que a ordem das prioridades é que primeiro tem que ser o reino e depois é as suas coisas. Porque quando nós priorizamos o reino, as coisas até que a gente nem pede para Deus, a Deus nos concede. Deus nos concede. Então não procure as suas necessidades ser a prioridade e colocar a prioridade que é certa, que é o reino de Deus, atrás. Certo dia, Cristo, depois de jejum de 40 dias, 40 noites, se encontrou com o Satanás. Satanás disse para ele, pegue essa pedra e transforme em pão, para que você coma. E Cristo disse que não é só do pão que vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Cristo estava a mostrar para ele que a necessidade não é que vão ser prioridade, mas sim o reino, a vontade do Pai. Mas hoje em dia as pessoas vêm na igreja não procurando o Pai, mas procurando o pão. Agora eu me pergunto, você vem atrás do pão ou atrás do Pai? Porque eu nunca vi pão a trazer pai, mas já vi pai a trazer pão. Uma mulher chamada Naomi está a deixar terra de pão para ir em Moabe, porque aí já estava seco, não tinha pão. Naomi, o que está acontecendo contigo? Aqui não tem pão, eu estou à procura de pão. Naomi, aqui é terra de pão. O pai está aqui, mas ele está a preferir ir atrás do pão. Ele está a esquecer que onde tem um pão, não tem padaria. O pão não vai se fazer mais. Parece aquelas tias que em Angola que tem padaria, elas vêm, compram na padaria e vão vender. Ela quando vende, quando acabar, vai ter que ir buscar mais novamente na padaria. E a Naomi foi naquela senhora, em vez de ir na padaria, deixou a terra que tinha pão e foi em Moabe. Moabe, terra amaldiçoada. Foi para lá, chegando lá, o seu marido morre, os seus 2 filhos morrem. Perdeu tudo que tinha porque colocou prioridade às suas necessidades em vez do reino. Colocou a prioridade o pão em vez do pai. Deixou o pai, foi atrás do pão e perdeu tudo. Mas depois, quando ouviu que a terra de Belém foi visitado, falou, não, deixei o pai, fui atrás do pão e perdi tudo. Deixa voltar no pai, porque pai dá pão, não pão que dá o pai. E voltou. E aí, graças a Deus, recebeu bênçãos. Não vem na igreja procurar pão, vem na igreja procurar pai. Pai dá tudo. Pai é responsável de tudo. Pai te concede o que você precisa. Pai é responsável da tua vida. Se tu entregares a tua vida nele, ele também automaticamente se torna responsável da tua vida. Você dorme durante a noite, quando você ora para ele te proteger, ele cumpre com aquilo. Ele é responsável. Ele é responsável. Não vem na igreja procurar o pão. Não vem na igreja, o pão que tu a dizer são necessidades, são nossas vontades. Quero ir na igreja porque quero, Deus vai me dar carro. Vou na igreja porque Deus vai me dar dinheiro. Eu sempre falo, tem pessoas que Deus mesmo não pode mesmo lhes abençoar. Porque tem pessoas que vêm na igreja que não, porque Deus me dá carro. O dia que Deus lhe dá carro, já não vou vir na igreja.
Porque o pão que estava a vir procurar é aquilo. O que ele fazia vir na igreja é o carro. Não via por causa de Deus, não via por causa do reino. Se você via por causa do pão, que é o carro, recebeste o carro, vai vir na igreja fazer mais o quê? Então não vem na igreja por causa de coisas materiais. Coisas materiais têm um curto prazo. Coisas materiais terminam. Mas nós queremos uma coisa que não termina, algo que tem vida eterna. Quem vem procurar o reino, vem procurar o Pai. Quem procura o Pai concede vida. E essa vida não é uma vida que tem curto prazo, é uma vida eterna. Servindo a Deus, estamos a contribuir na obra do reino. Servindo a Deus, estamos a trabalhar para o reino. E toda a gente que trabalha no reino tem recompensa. Mesmo que a tua recompensa não foi dada aqui, o céu é a tua recompensa. Nós somos resultado das nossas escolhas. Se um dia a gente não ir no céu, porque nós escolhemos esse caminho aí para não ir no céu, tudo depende de ti. Não existe dois nem três, como eu disse aquela hora, só existe um caminho para herdar o reino do céu. E neste caminho, quando você crê em Jesus Cristo, a primeira coisa que Ele te manda é arrepender-se. É a primeira exigência do reino. Arrepender-se dos seus pecados. João Batista no deserto ele pregava: em breve é chegado o reino de Deus. O reino já chegou, mas para você ter acesso a ele, arrependa-se. Cristo também veio com a mesma mensagem: o reino em breve já chegado, arrependa-se. No dia da Pentecoste, o Espírito desceu, o Pedro saiu, pregou, evangelizou 123 pessoas. As pessoas ouviram o evangelho, ouviram a palavra, ouviram a boa nova. Disseram: o que é necessário para nós ter esse reino, para nós entrar nesse reino? Arrependa-se. Não há outro caminho, não há outra exigência, não há outra norma. Se para a gente ter dinheiro, para ir buscar dinheiro no banco, o dinheiro é nosso. Mas para ir buscar no banco devemos cumprir as exigências. Devemos ter o cartão, devemos criar uma conta. Quando criar conta, quando você quiser buscar, tem que ter cartão. Se não tem cartão, não vão te dar teu dinheiro. É teu dinheiro, mas para te dar tem que ter o cartão. O reino de Deus, para você entrar também, tem que ter princípios que você tem que seguir. É um reino de ordem, não é de desordem, como o reino das trevas. É um reino de desordem, não é como o reino humano. Cumpre esses princípios e você vai obter coisas do reino. Arrepender-se. É o princípio que a Bíblia mostra. E é uma das pregações que o povo de Deus não gosta mais de ouvir. Atualmente o povo quer ouvir coisas que atraem ele, necessidades, prosperidade. Aí, amém. Mas se você falar do reino de Deus, se você falar de arrependimento, se você falar do pecado, se você falar do perdão, não aceitam. Porque sabem que essas coisas não agradam os seus ouvidos. Mas o evangelho não é aquilo que te agrada. O evangelho é aquilo que não te agrada, mas te transforma. O evangelho te fere, depois te trata. Eu vejo um certo homem na mão. O profeta Eliseu disse para ele: para você ser curado, vai se jogar na água do Jordão. Ele disse: por que na água do Jordão? Na água de Síria, a água de Síria da minha terra é melhor. O evangelho não é aquilo que te agrada, não é aquilo que você quer. Vai se jogar e vai ser curado. E assim fez, se curou. Esse é o papel do evangelho. O evangelho é mesmo. Cristo veio pregar salvação para todo mundo. Satanás disse para ele: prostra-se e eu vou te dar tudo isso. Cristo falou: não vim por causa de tudo isso, eu vim por causa de todos esses. Pai me mandou vir resgatar todos esses. Mas para eles entrar no reino, tem que se arrepender. Depois vem dizer: renunciar-se, negar a si mesmo. Cristo está a dizer: quem quer me servir, quem quer me seguir, nega a si mesmo, carrega a sua cruz e me segue. Quando está se dizendo negar, se falar que morre, se deixa. O evangelho, ou todos os cristãos, quem é cristão de verdade, é aquela pessoa que se desfez das coisas. Não é aquela pessoa que se fez, mas se desfez. Se desfez das coisas, má companhia, se desfez das condutas, bebia, não parou de beber,
fumava, já não fuma, usava coisas curtas, já não usa. É porque o evangelho entrou, feriu e transformou ele. Entendeu que prioriza o reino agora. O reino é a prioridade das coisas. Deus nos ama muito, por isso sempre tem colocado meios para ouvir sua palavra. Para que no final não falarmos, oh, não ouvi. Irmão, cuidado. O tempo é curto, já estamos no final do tempo. Vamos priorizar o que é certo, que é o reino de Deus. E a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Cristo está ensinando a orar aos seus discípulos. Está dizendo, quando estiver que orar, primeiro orar é Pai nosso que está no céu. Santificado seja o seu nome. Venha o seu reino. Seja feita a sua vontade. Quando você entra no reino, não é para fazer a vontade do reino, não é para fazer a tua própria vontade. Toda gente que veio antes de Cristo não conseguiram trazer o reino à terra. Porque não saíram lá no reino, não viveram lá no reino. Só precisava de um homem que viveu lá para trazer o reino aqui na terra. Você não pode falar de uma coisa que você nunca viveu. Você não pode transmitir aquilo que você não tens. Cristo trouxe o reino e disse, quando estão a orar, não coloca a vossa vontade em frente. Coloca o primeiro, Pai nosso que está aí no céu. Santificado seja teu nome. Venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Aqui na terra como ela é no céu. A terra só faz aquilo que era no céu. Porque o céu é o modelo. Por isso quando Deus está criando o mundo, Deus não começa, criou a terra e o céu. Começa a criar o céu e a terra. Porque a terra é dependente do céu. Se a terra é dependente do céu, como é que você vai inverter as coisas? Entraste no reino é para cumprir a vontade do dono do reino. E no reino não se precisa primeiramente de servo, se precisa primeiramente de filhos. De filhos. Os filhos é o que o pai precisa. O filho pródigo pegou a sua riqueza, saiu da casa do pai, desbundou, acabou seu dinheiro. Ele disse, a Bíblia diz que entrou em si mesmo, que deve voltar na casa do seu pai. Mas eu lendo, entendi que o filho pródigo não voltou por causa do pai. Disse que até na casa do meu pai há alimentos para os servos. Deixa tornar servo para ele. Ele não volta como filho, vai voltar como servo. Mas o pai não quer ainda servo, quer o primeiro filho. Porque quando você é filho, vai sentir aquele dever de servir, de trabalhar para a obra do pai. Porque a herança do reino de Deus não é para servos, é para filhos. Se você ser servo, como vai ter herança? É um trabalho. Se eu tenho trabalhadores, exemplo, eu tenho trabalhadores. Se meu trabalho falir, os servos vão sair, mas os filhos vão ficar. Porque sabe que esse trabalho é herança, é minha herança. Então não vem na igreja primeiramente pensando que eu sou servo, não, sou filho. E quando nós colocamos isso que somos filhos, vamos servir bem. A palavra de Deus vem para construir. A palavra evangelho vem para aqueles que estão perdidos para ser achados. E aqueles que estão achados que se desviaram para retornar no caminho. Não há outra prioridade senão o reino de Deus e a sua justiça. Vamos priorizar o reino e nós notaremos coisas boas a vir. Nós notaremos como Deus é fiel. Notaremos como Deus recompensa aqueles que trabalham. A Bíblia diz que Ele não é filho do homem para que possa mentir ou para que possa esquecer. O que te prometeu vai cumprir. Mas as pessoas hoje em dia, como o irmão antes estava moderado, disse que já não estamos a receber o porquê as coisas que nós pedimos a Deus. Não estamos a saber prioridade. O que é a prioridade? O que aqueles homens na Bíblia fizeram a gente não pode fazer? Eles souberam o que é a prioridade. Souberam cumprir os princípios.
Quando um reino se estabelece num certo lugar, a primeira coisa que ele traz é a sua cultura. E quem faz parte daquela cultura, naquela cultura muda a forma de vestir da pessoa, muda a língua da pessoa, traz muita coisa detalhada. E no reino de Deus é a mesma coisa. É o reino daquelas pessoas que se desfizeram. Vestia mal, começou a vestir bem. Recebemos graça de dons de línguas. É uma nova língua. Só vai estar bem nesse reino se você começar a cumprir o que ele fala. Amém. A sua palavra é sim, amém. Não é direita nem esquerda. A palavra de Deus é bom para edificar. Eu não vi Cristo a vir com muita coisa do céu. Ele só veio com poder e veio com a palavra. E essa palavra transformou muita gente. O que ele transmitia é que extraía as pessoas. É só o evangelho, é só a palavra. Ele priorizou o reino. Foi se sacrificar para aqueles. Para herdar o reino de Deus. Não é para outra coisa. Prioriza o reino de Deus. Não serás decepcionado. Não há outra prioridade além do reino de Deus. O reino de Deus tem que ser a tua prioridade, começando no dia de hoje. Valoriza isso. Não se desvia dela. Não deixa que alguém te minta. O reino de Deus é único. É a primeira prioridade. Depois as tuas prioridades, coloca em segundo lugar. Se você vê a oração de Pai Nosso, você vê que ele começa: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, dá-nos o pão de cada dia. Vem em quinto lugar, reconhecendo que em primeiro, segundo e terceiro é na vontade dele. Quem está ensinando isso? Cristo, Deus, que se fez homem. Tudo isso por causa do amor a nós. Necessidades não é que nos faz. Necessidades são coisas temporárias. Vamos priorizar o reino. Porque tudo que nós estamos a precisar, ele tem, ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro e a prata. É dono de tudo. Mas para nos conceder, ele está dizendo primeiro obedecer. Cumprindo o princípio. Priorizar o que é útil. Priorizar o que é importante. Colocar em primeiro lugar aquilo que é necessário. O reino. Não há outra coisa. Não há outra coisa. O reino não pode ser segundo, nem terceiro, nem quarto nas nossas vidas a partir de agora. Vamos colocar ele em primeiro lugar e vamos beneficiar de muita coisa. Vamos ser filho agora. Servo vamos ser, mas primeiramente filho. Vamos voltar. Filho pródigo quero voltar como servo. O pai disse: não. Você aqui em casa é filho. Se você ficar servo, não vai receber herança. Então fica filho para você receber. E assim ficou. Deus é amor. Deus não tem amor, ele é amor. Então vamos aproveitar. Vamos valorizar e colocar as coisas no devido lugar. Não vamos desvalorizar os princípios. Aí não há corrupção. Teve pessoas que queriam corromper o evangelho na Bíblia. Mas não foi possível. Há pessoas... Tem um certo homem que construiu o tabernáculo no tempo de Jesus. Disseram para ele: Senhor, esse homem construiu o tabernáculo, cura o servo dele. Fez uma caridade. Porque há pessoas que não fazem parte do reino, mas fazem caridade. Essas pessoas, Deus tem recompensado aqui na terra, mas lá no céu, não. Então vamos ser diferentes. Vamos ser diferentes. Cumprindo os princípios. Priorizar aquilo que é importante. Primeiramente, colocar em prioridade o reino de Deus. A palavra do Senhor. Amém. Salva de palmas para Deus. Salva de palmas para Deus, irmãos. Ana chegou. Muito obrigado.
Aleluia, aleluia. Já ouvimos tudo, não tem mais o que comentar aqui. Colocar sempre em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a vontade de Deus. Não importa onde você vai ir, você vai sim, mas você tem que ir com algo na mente, que onde eu estou aí, primeiro quem está é Deus, depois é eu. A vontade que eu quero, primeiro é de Deus, depois é minha vontade. Se não fizeres isso, vamos estar sempre repetindo a mesma coisa. Hoje você ganha, se esforça tanto, trabalha muito, depois amanhã você perde tudo. E depois você lembra, existe Deus, eu tenho que voltar lá para Deus pedir desculpa. Você volta, depois pede desculpa. Deus... Depois, quando te dá alguma coisa, você esquece de novo, gasta tudo. Você perde tudo. Nós temos que ser inteligentes, amém? Colocar Deus em primeiro lugar. Nos colocamos em pé para nos agradecer a oração. Abrindo o seu coração novamente. Desta vez, diga obrigado ao Senhor pela mensagem que você ouviu. Que essa mensagem te ajude a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Não a sua própria vontade, não a vontade dos seus filhos, não a vontade de qualquer pessoa, mas sim a vontade de Deus. É difícil? É, mas é preciso. Agradeça a Deus. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus.